Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? Meu nome é Eduardo Silva, tenho 52 anos e sou daqueles homens que você vê nas estradas, mas nunca realmente conhece. Uma figura familiar atrás do volante de um Scania azul marinho, sempre sozinho, sempre seguindo viagem. Se me perguntassem há 5 anos quem eu era, responderia sem hesitar. Um caminhoneiro próspero, dono de uma casa bonita no interior de Minas Gerais, casado há 15 anos, pai de uma menina que era a luz dos meus olhos. Hoje, se me fizerem a mesma pergunta, não sei mais o que responder. A casa ainda está lá, construída tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho. 3 quartos, varanda ampla, quintal com mangueira e um jardim que Helena cuidava com tanto amor. Moderna para os padrões de Araxá, a cidade onde escolhi fincar raízes quando cansei de morar em pensão. Móveis bons, televisão de 50 polegadas, geladeira duplex que faz gelo sozinha. Tudo do jeito que uma família merece ter. O problema é que não sobrou família para ocupar aqueles espaços. Helena me deixou há 3 anos. Não por outro homem, não por briga feia, não por falta de dinheiro. Ela me deixou porque, segundo suas próprias palavras, não aguentava mais dividir marido com a estrada. 20 anos de casamento se desfizeram numa tarde de domingo, quando ela arrumou 2 malas, me encarou na sala e disse: Eduardo, eu cansei de viver sozinha sendo casada. Tentei argumentar. Falei dos planos que tínhamos, da casa que construímos juntos, dos sonhos que dividíamos. Prometi mudar, pegar menos fretes, ficar mais tempo em casa. Mas Helena balançou a cabeça com aquela tristeza nos olhos que eu conhecia bem. Você já tentou isso antes, lembra? E sempre volta para a estrada porque é lá que você se sente completo. Eu não vou mais competir com o asfalto, Eduardo. Não tenho mais força para isso. Ela se mudou para Belo Horizonte, foi morar com a irmã. Mantivemos contato por alguns meses, conversas educadas por telefone, sempre com a esperança de que fosse temporário. Até que um dia ela me ligou chorando e contou que tinha conhecido alguém. Um contador aposentado que estava sempre presente, sempre disponível. Um homem que chegava em casa todo dia na mesma hora e passava os fins de semana fazendo projetos domésticos com ela. Não queria que fosse assim, Eduardo, mas ele me faz companhia de um jeito que você nunca conseguiu fazer. Desliguei o telefone e fiquei 3 dias sem sair de casa, olhando para as paredes vazias, sentindo o peso de um silêncio que parecia ter eco próprio. Mas se perder Helena foi um golpe duro, perder a Sofia foi o que realmente me quebrou. Minha filha tinha apenas 7 anos quando a leucemia apareceu como um ladrão na madrugada. Uma criança saudável, cheia de energia, que de repente começou a sentir cansaço, a reclamar de dores nas pernas, a perder o apetite que sempre foi bom. Os médicos em Araxá não souberam explicar direito. Mandaram a gente para Belo Horizonte, depois para São Paulo. Foram 8 meses de tratamento. 8 meses dividindo meu tempo entre a estrada, porque as contas não param de chegar, e o hospital. Helena se mudou provisoriamente para São Paulo, ficou o tempo todo com a Sofia. Eu ia e vinha, sempre carregando a culpa de não estar presente o suficiente, sempre prometendo que na próxima semana ficaria mais tempo. A Sofia era uma guerreira pequenina, careca por causa da quimioterapia, mas sempre sorrindo quando eu chegava no hospital. Ela gostava que eu contasse histórias da estrada, dos lugares que eu conhecia, dos caminhoneiros que encontrava pelo caminho. Papai, quando eu ficar boa, você me leva numa viagem? Quero conhecer o mar que você sempre fala. Claro, princesa. Vamos conhecer todas as praias do Brasil juntos. Mas Sofia não ficou boa e nunca conheceu o mar. Ela partiu numa manhã de quinta-feira, enquanto eu estava na estrada entre Goiânia e Brasília. Helena me ligou chorando, mas eu já sabia.
Tinha acordado com uma dor no peito diferente, uma sensação de que algo importante tinha se rompido dentro de mim. Cheguei ao hospital quando já era tarde demais. Vi minha menina pela última vez deitada naquela cama branca, pequena demais para tanta dor, serena demais para seus 7 anos. Helena estava ao lado, segurando a mãozinha dela, e me olhou com um misto de dor e acusação que nunca vou esquecer. Ela perguntou por você, Eduardo. Nos últimos dias ela perguntou muito por você. Não consegui responder. Fiquei ali parado, sentindo que uma parte de mim tinha morrido junto com ela. O funeral foi em Araxá, numa manhã de sol que parecia inadequada para tanta tristeza. Metade da cidade veio se despedir da Sofia, porque ela era querida por todo mundo. Uma criança doce, educada, sempre cumprimentando os vizinhos, sempre ajudando Helena no jardim. Depois que desceu o caixão, Helena me encarou pela última vez como esposa. Eduardo, eu não consigo mais olhar para você sem lembrar dela. E não consigo esquecer que você escolheu a estrada em vez de estar com nossa filha nos últimos momentos. Helena, eu estava trabalhando para pagar o tratamento, você sabe disso? Sei. E sei também que isso não importa mais. Ela partiu no dia seguinte. Desde então, a casa virou um mausoléu. Mantive tudo exatamente como estava. O quarto da Sofia, com os brinquedos organizados na prateleira, as roupinhas dobradas no armário, a cama arrumada como se ela fosse voltar da escola. O quarto que dividi com Helena permanece intocado também, com as roupas dela ainda no guarda-roupa, os perfumes na penteadeira, as almofadas arrumadas do jeito que ela gostava. Vivo na sala e na cozinha. Uso o banheiro social. Durmo no sofá porque não consigo subir as escadas sem sentir um aperto no peito. A casa que construí para ser um lar virou uma prisão cheia de fantasmas. Por isso passo a maior parte do tempo na estrada. Aceito qualquer frete, qualquer destino, qualquer distância. Não importa se é rentável ou não. Importa que me leva para longe daquela casa vazia. Nos últimos 3 anos, devo ter passado em casa não mais que 60 dias no total. Chegava, tomava banho, arrumava algumas roupas, verificava as contas e partia de novo. A estrada virou minha casa, o Scania, minha família. O ronco do motor, minha única companhia constante. Naquela manhã de março de 2024, eu estava saindo de Uberlândia com destino a Brasília, carregado de fertilizante para o Distrito Federal. Era uma terça-feira, às 6 da manhã, e o sol começava a aparecer no horizonte, pintando o céu de laranja. A BR-050 estava tranquila, apenas alguns carros e caminhões espalhados ao longo dos quilômetros. Liguei o rádio do caminhão e peguei uma música sertaneja que falava de amor perdido. Mudei de estação rapidamente. Não estava no humor para melodias melancólicas. Encontrei uma emissora de Araxá que tocava música popular brasileira e deixei assim. A voz do locutor era familiar. Um rapaz que conheço desde criança, filho do dono da padaria onde compro pão quando estou na cidade. 7h15 da manhã, temperatura já marcando 23 graus em Araxá. Promete ser outro dia quente aqui no Triângulo Mineiro. E para começar bem o dia, vamos com Almir Sater. A voz do cantor encheu a cabine, falando de estradas, de saudade, de homens que carregam o coração na bagagem. Era como se ele estivesse contando minha história. E por um momento, senti aquela familiar melancolia subir pelo peito. Parei em Uberaba para tomar café e abastecer. O posto era grande, moderno, com restaurante e loja de conveniência. Conhecia bem o lugar. Parava ali sempre que vinha por essa rota. O atendente do balcão me cumprimentou pelo nome. E aí, seu Eduardo? Café pingado e pão de açúcar, como sempre? Isso mesmo, Júnior. Como está a família? Bem, graças a Deus. A mulher está grávida do 3º, mais 2 meses. Sorri e parabenizei o rapaz. Mas por dentro senti uma pontada de inveja misturada com saudade.
Lembrei de Helena grávida da Sofia, radiante, fazendo planos para o futuro, sonhando com os nomes que daríamos à criança. Tempos em que eu acreditava que seria possível conciliar a estrada com uma família, que poderia ter os dois mundos ao mesmo tempo. Terminei o café em silêncio e voltei para o caminhão. Ainda faltavam 300 quilômetros até Brasília, mas eu não tinha pressa. Nunca tinha pressa para chegar a lugar nenhum, porque não havia ninguém me esperando. A estrada continuava vazia, apenas o asfalto se desenrolando à minha frente como uma linha infinita. Passei por cidadezinha que dormia sob o sol da manhã, por fazendas com gado pastando à sombra de árvores antigas, por plantações que se estendiam até o horizonte. Era o Brasil profundo, rural, que sempre me deu uma sensação estranha de familiaridade e solidão ao mesmo tempo. Às 9h30, senti os primeiros sinais, uma tontura leve que atribuía ao calor. Fazia tempo que não comia direito. No posto tinha tomado apenas café e beliscado um pedaço de pão. O diabetes que descobri 2 anos antes exigia cuidados que eu nem sempre conseguia manter na correria da estrada. A tontura passou, mas 10 minutos depois voltou mais forte. Desta vez, veio acompanhada de uma fraqueza nas pernas, um tremor nas mãos. Conhecia esses sinais. Hipoglicemia. Precisava parar urgente, comer alguma coisa doce, aplicar insulina. Procurei com os olhos algum posto, algum comércio na beira da estrada. Mas aquele trecho da BR-050 era particularmente deserto, com apenas pasto e cerrado dos dois lados. O próximo posto ficava pelo menos 20 quilômetros à frente, e eu sabia que não conseguiria dirigir até lá. A visão começou a embaciar. As mãos tremeram tanto que mal conseguia segurar o volante. O peito apertou, como se alguém estivesse apertando meu coração com as mãos. Senti o pânico subir pela garganta. Não podia desmaiar dirigindo. Não podia perder o controle de 20 toneladas de caminhão na estrada. Com o resto de força que tinha, joguei o Scania para o acostamento. O pneu da direita pegou a terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Consegui parar completamente antes que as forças me abandonassem por completo. Abri a porta da cabine numa tentativa desesperada de buscar ar fresco, de encontrar alguma coisa que me ajudasse a não perder a consciência. Mas quando tentei sair, as pernas não me obedeceram. Senti o corpo pender para a frente, e a última coisa que lembro foi do cheiro da terra quente batendo no meu rosto. Depois, tudo escureceu. Não sei quanto tempo fiquei ali, caído no chão ao lado do meu caminhão, no meio do nada, sozinho, como sempre estive nos últimos anos. Talvez 5 minutos, talvez 1 hora. O sol continuava batendo forte e eu continuava invisível para o mundo, mais um homem que ninguém conhecia realmente, desmaiado na beira de uma estrada qualquer do interior do Brasil. Mas ali, naquele momento de maior vulnerabilidade, quando achei que fosse morrer sozinho como tinha vivido, Deus preparava um encontro que mudaria tudo. Eu apenas ainda não sabia. Acordei com o gosto de ferro na boca e uma sensação estranha de algo gelado tocando meus lábios. A princípio pensei que fosse chuva, mas quando forcei os olhos a se abrirem, o sol ainda rachava o céu, numa claridade que me fez apertar as pálpebras novamente. Não era a água da chuva. Era diferente, doce. Por favor, moço, bebe mais um pouquinho. O senhor precisa. A voz era feminina, suave, mas carregava uma firmeza que me fez obedecer mesmo antes de entender completamente o que estava acontecendo. Senti o líquido escorrendo pela minha boca. Reconheci o sabor. Coca-Cola. Morna, mas era Coca-Cola. Tentei focar a visão. Primeiro vi o céu azul sem nuvens. Depois uma silhueta se delineou contra a luz. Uma mulher jovem, talvez uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo meio desfeito, rosto queimado de sol, mas com traços delicados. Ela segurava uma garrafinha pequena de refrigerante, dessas de 200 ml que vendem em qualquer vendinha, e me olhava com uma preocupação genuína nos olhos castanhos. O senhor desmaiou aqui no acostamento.
Faz tempo que está caído. Como se sente? Tentei me mexer, mas o corpo ainda estava mole, como se fosse feito de algodão molhado. A cabeça latejava e eu sentia aquele gosto metálico que sempre vinha depois das crises de hipoglicemia. Consegui articular algumas palavras. Diabetes, preciso, insulina. Diabetes? Ela franziu o senho, preocupada. O senhor tem o remédio no caminhão? Indiquei com a cabeça que sim. Tentei apontar para a cabine. A mulher se levantou rapidamente e foi até o Scania. Era magra, vestia uma blusa branca meio amarelada pelo tempo e uma saia jeans que já tinha visto dias melhores. Os pés estavam protegidos por havaianas gastas e pude notar que as solas estavam bem finas, de quem caminha muito. Foi só quando ela se afastou que percebi que não estávamos sozinhos. 3 crianças me observavam a alguns metros de distância, encostadas numa cerca de arame farpado que dividia a estrada de um pasto. 2 meninos e uma menina, todos pequenos, todos com aquela aparência de quem estava há tempo demais no sol e no tempo. O maior devia ter uns 9 anos, moreno, cabelo cortado em casa, olhos espertos, mas cautelosos. O do meio tinha uns 6, era mais claro que o irmão, mas tinha o mesmo jeito desconfiado de me olhar. A menina era a menor, não devia passar dos 4 anos. Se escondia meio atrás dos irmãos, mas não tirava os olhos grandes e curiosos de mim. Todos estavam descalços. As roupas, embora limpas, eram visivelmente velhas e remendadas em alguns pontos. O menino mais velho carregava uma sacola plástica nas mãos, dessas de supermercado, e pude ver que havia algumas peças de roupa dentro. "Achou?" gritei para a mulher, que remexia dentro da cabine. "Achei sim! É essa caixinha branca? Isso! Tem uma seringa dentro e um vidrinho de insulina." Ela voltou correndo, o kit diabético nas mãos. Sentou-se no chão ao meu lado, no meio da poeira vermelha da estrada, sem se importar com a sujeira que ia fazer na saia. As mãos dela tremiam um pouco quando abriu a caixinha, mas conseguiu preparar a seringa com a dose que indiquei. "Onde que aplica?" "Na barriga. Pode ser por cima da roupa mesmo." Ela fez a aplicação com cuidado, como se já tivesse feito aquilo antes. Depois, me ajudou a sentar encostado na roda do caminhão e me deu mais um gole da Coca-Cola. "Agora o senhor precisa comer alguma coisa. Tem comida no caminhão? Tem umas bolachas, na porta do motorista, uma caixa azul." O menino mais velho, que estava prestando atenção na conversa, se aproximou pela primeira vez. "Eu pego para a senhora, mãe." "Mãe!" A palavra me atingiu como um soco no estômago. Lembrei da Sofia me chamando de pai, da última vez que ouvi aquela palavra sendo dirigida a mim. Fechei os olhos por um momento, tentando afastar as lembranças. O garoto subiu na cabine com agilidade de quem conhecia caminhão. Achou a caixa de bolachas Cream Cracker e desceu. A mãe pegou algumas, partiu em pedacinhos e me deu devagar. "Come com calma, devagar. Vai passar." Enquanto eu comia, ela se apresentou. "Meu nome é Lúcia. Estes são meus filhos. Pedro, o mais velho, João, o do meio, e Maria, a pequena." Pedro me cumprimentou com um aceno tímido da cabeça. João continuava meio escondido atrás da mãe, mas Maria havia se aproximado e me observava com aquela curiosidade das crianças pequenas. "Eduardo." Me apresentei quando consegui engolir as bolachas. "Obrigado. Vocês me salvaram." Imagina, qualquer pessoa faria a mesma coisa, mas eu sabia que não era verdade. Já tinha visto muita gente passar direto por situações assim, por medo, por pressa, por indiferença. Eles tinham parado, tinham me ajudado, tinham usado o pouco que tinham, uma garrafinha de refrigerante, para me socorrer. Conforme a insulina foi fazendo efeito e as bolachas foram estabilizando meu açúcar no sangue, consegui enxergar melhor a situação. Eles não estavam apenas passando por ali, estavam caminhando, a pé, na estrada. "Vocês estão viajando?" perguntei, ainda meio fraco, mas já conseguindo articular melhor as palavras.
Lúcia trocou um olhar rápido com o filho mais velho, como se estivessem decidindo o quanto podiam confiar em mim. A gente está mudando, ela disse finalmente. Saímos de Patos de Minas ontem cedo. Estamos indo para Brasília. Patos de Minas ficava pelo menos a 80 quilômetros dali. Eles tinham caminhado a noite inteira, com 3 crianças pequenas. A pé, não conseguia esconder o espanto na voz. O ônibus era muito caro, ela explicou sem autopiedade, apenas constatando um fato. E a gente não tinha como esperar. Precisava sair. Havia algo na forma como ela disse, precisava sair, que me fez entender que não era apenas uma mudança comum. Havia urgência ali, talvez até um pouco de medo. Brasília é longe, mais de 200 quilômetros. A gente vai devagar, para descansar quando precisa. As crianças são fortes. Olhei para os 3 pequenos. Pedro, apesar da idade, tinha um ar responsável de quem precisou crescer antes do tempo. João se agarrava na saia da mãe, mas me observava com atenção. Maria brincava com algumas pedrinhas que achou no chão, alheias à gravidade da situação. Fortes, era verdade. Tinham que ser. O marido, o pai deles. O rosto da Lúcia se fechou por um instante, uma sombra passou pelos seus olhos. Morreu faz 2 anos, acidente de trabalho. Desde então, as coisas ficaram difíceis. Não insisti. Conhecia aquele tom, aquela expressão. Era a mesma que eu via no espelho quando alguém perguntava sobre a Sofia. Alguns assuntos eram grandes demais para serem explicados para estranhos na beira da estrada. Fiquei quieto por alguns minutos, sentindo as forças voltarem aos poucos. O sol continuava forte, mas uma brisa leve começou a soprar, trazendo o cheiro de capim e poeira que sempre me lembrava da minha infância no interior. Foi quando reparei nos detalhes que me deram a dimensão real da situação deles. A sacola plástica que Pedro carregava continha, pelo que pude ver, apenas algumas mudas de roupa para cada um. Não havia bagagem além disso. Lúcia carregava uma bolsa pequena, dessas que as mulheres levam no dia a dia, mas que obviamente continha tudo que eles possuíam de importante. A garrafinha de Coca-Cola que ela tinha usado para me socorrer estava agora vazia no chão ao lado dela. E pelo jeito que as crianças olhavam para a garrafinha, percebi que aquilo era provavelmente tudo que eles tinham para beber. Essa Coca-Cola era a única que vocês tinham. Ela deu de ombros como se não fosse importante. A gente comprou na última cidade para dividir no almoço, mas o senhor precisava mais. A culpa me atingiu como um murro. Eles tinham caminhado a noite inteira, provavelmente estavam com sede, com fome, cansados e tinham usado a única bebida que possuíam para me ajudar. Uma família que mal conhecia, que mal tinha recursos próprios, tinha dividido comigo o pouco que possuía. Eu sinto muito. Vou repor isso para vocês. Tem um posto uns quilômetros à frente. Não precisa, moço. De verdade. Precisa sim. E vocês não podem continuar caminhando nesse sol. É perigoso, principalmente com as crianças. Lúcia me olhou com um misto de orgulho e cansaço. A gente dá um jeito. Sempre deu. Eu sei que vocês são fortes, mas não precisam carregar tudo sozinhos. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse filtrar. Era algo que gostaria que alguém tivesse me dito nos últimos anos, nos momentos em que me senti mais sozinho do mundo. Era algo que eu precisava ouvir, mas que estava dizendo para ela. Pedro se aproximou da mãe e sussurrou algo no ouvido dela. Ela escutou, depois me olhou novamente. Meu filho quer saber se o senhor vai ficar bem, se a gente pode continuar andando. Olhei para o garoto. Havia uma maturidade precoce naqueles olhos de 9 anos, a responsabilidade de quem se sentia obrigado a cuidar da família junto com a mãe. Vou ficar bem, Pedro. Obrigado por se preocupar. Ele assentiu sério, mas não disse nada. Tentei me levantar e consegui, ainda um pouco instável, mas de pé. A tontura tinha passado quase completamente e eu me sentia muito melhor.
Fui até a cabine e peguei minha carteira. Pelo menos deixa eu dar algum dinheiro para vocês comprarem água, comida. Não queremos dinheiro, Lúcia foi categórica. A gente ajudou porque tinha que ajudar. Não foi por interesse. Eu sei, mas vocês têm 3 crianças, uma viagem longa pela frente. E o senhor tem a vida pela frente. Ela me interrompeu. Isso não tem preço. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Ela estava certa, claro. Mas algo dentro de mim se recusava a deixar aquela família continuar caminhando sob aquele sol escaldante, carregando apenas uma sacola plástica, sem saber ao certo onde iam dormir ou quando iam comer novamente. Olhei para o caminhão, depois para eles, depois para a estrada vazia à nossa frente. Uma ideia começou a se formar na minha mente, mas eu ainda estava hesitante em propor. Para onde exatamente vocês vão em Brasília? Tenho uma prima que mora lá. Ela disse que pode ajudar a gente a se estabelecer, a arrumar trabalho. Vocês têm o endereço? Tenho o telefone dela. Quando chegar lá, a gente liga e ela vem buscar. Quando chegar lá. Como se fosse simples assim. Como se 200 quilômetros a pé com 3 crianças fosse apenas uma questão de persistência. Escuta, comecei meio sem jeito. Eu estou indo para Brasília mesmo. Posso dar uma carona para vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lúcia me estudou com atenção, como se estivesse tentando decifrar minhas intenções. Pedro se aproximou mais da mãe, instintivamente protetor. O senhor não nos conhece, ela disse finalmente. E vocês não me conhecem também, mas vocês me ajudaram mesmo assim. É diferente. O senhor estava precisando de ajuda médica e vocês estão precisando de ajuda com o transporte. Qual a diferença? Ela trocou novamente aquele olhar com Pedro, uma conversa silenciosa entre mãe e filho mais velho. Pude perceber que não era uma decisão que ela tomaria levianamente, e eu entendi perfeitamente a hesitação. Uma mulher sozinha com 3 filhos pequenos, aceitando carona de um homem estranho no meio da estrada. Todos os instintos de proteção dela deviam estar em alerta. Olha, continuei tentando soar o mais honesto possível. Entendo sua preocupação. Se fosse minha filha, eu também ficaria preocupado. Mas vocês me salvaram hoje, literalmente. E eu não consigo seguir viagem sabendo que vocês vão continuar caminhando nesse sol. Mencionei minha filha sem pensar, e a dor familiar apertou o peito por um momento. Mas havia algo sobre aquela situação, sobre aquelas 3 crianças me olhando com curiosidade e cautela, que mexia comigo de um jeito que não acontecia há anos. Maria, que tinha ficado quieta até então, se soltou da proteção dos irmãos e se aproximou de mim. Esticou a mãozinha pequena e tocou na minha perna. O titio vai dar carona pra gente, mamãe? A inocência da pergunta quebrou um pouco da tensão. Lúcia sorriu pela primeira vez desde que a conheci. E foi como se o sol tivesse ficado menos escaldante por um momento. Não sei, filha. A mamãe está pensando. Eu prometo que vocês vão estar seguros comigo, disse, me agachando para ficar na altura da Maria. Prometo mesmo. A menina me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, depois olhou para a mãe. Ele parece bonzinho, mamãe. E eu tô com o pé doendo. Foi quando reparei que, apesar de estar descalça como os irmãos, a sola do pé direito da Maria estava meio machucada, provavelmente de tanto andar no asfalto quente. Lúcia olhou para os pés da filha, depois para mim, depois para a estrada longa e quente que se estendia à nossa frente. Vi o momento exato em que ela tomou a decisão. Tá bom, ela disse, mas ainda com certa hesitação na voz. Mas a gente desce na rodoviária mesmo. Não queremos atrapalhar seus planos. Ué, não vai atrapalhar nada. Eu não tenho pressa para chegar. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu realmente não tinha pressa para chegar a lugar nenhum. Pela primeira vez em anos, tinha algo mais importante a fazer do que simplesmente dirigir para fugir da solidão. Ajudei Lúcia a subir na cabine com as crianças.
Pedro insistiu em sentar no banco da frente comigo, assumindo o papel de protetor da família. João e Maria se acomodaram no beliche, atrás dos bancos, fascinados com o interior do caminhão. Lúcia sentou no banco do carona, tensa, mas educada. Nunca andei de caminhão, ela comentou, olhando ao redor da cabine. É confortável e seguro, respondi, ligando o motor. O Scania roncou grave e senti aquela vibração familiar que sempre me acalmava. Mas desta vez era diferente. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava sozinho na estrada. Havia vozes na cabine, havia vida ocupando aqueles espaços que por tanto tempo foram apenas meus. Engrenei a primeira e o caminhão começou a se mover devagar, retomando a viagem que tinha sido interrompida de forma tão inesperada. Pelo retrovisor, vi o ponto onde eu tinha desmaiado sendo deixado para trás, aquele pedaço de asfalto onde minha vida tinha tomado uma direção completamente diferente. Obrigada, Lúcia disse baixinho, depois de alguns quilômetros de silêncio. Obrigado eu. Vocês me salvaram hoje, de mais formas do que vocês imaginem. Ela me olhou curiosa, mas não perguntou o que eu quis dizer. E talvez fosse melhor assim. Ainda era cedo demais para explicar que, pela primeira vez em anos, eu sentia que estava fazendo algo que tinha sentido. Algo que a Sofia aprovaria se ela pudesse ver. A estrada se desenrolava à nossa frente e, pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso para ver o que encontraria no caminho. Os primeiros quilômetros foram de um silêncio respeitoso, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelos sussurros ocasionais das crianças no beliche. Pedro permanecia atento ao lado, observando cada movimento meu com a seriedade de um pequeno guarda-costas. Lúcia olhava pela janela tensa, as mãos cruzadas no colo de um jeito que mostrava que ainda não estava completamente à vontade. Não podia culpá-la. Era uma decisão corajosa e perigosa, aceitar carona de um estranho com 3 filhos pequenos. Mesmo eu, no lugar dela, ficaria com todos os sentidos em alerta. Pedro, chamei o menino tentando quebrar um pouco do gelo. Você conhece caminhão? Ele me olhou de soslaio, ainda meio desconfiado. Meu pai mexia com caminhão, respondeu baixinho. Mexia como? Ele carregava e descarregava nos postos. Às vezes lavava também. Lúcia se mexeu no banco e percebi que tocar no assunto do pai era pisar em terreno delicado. Mas Pedro continuou. Ele sempre falava que um dia ia ter o próprio caminhão. Dizia que ia me ensinar a dirigir quando eu crescesse. Seu pai tinha bom gosto. Caminhão é uma profissão honesta, difícil, mas honesta. O garoto assentiu e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. O senhor gosta de ser caminhoneiro? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia anos que ninguém me perguntava se eu gostava do que fazia. As pessoas sempre assumiam que ser caminhoneiro era apenas uma forma de ganhar a vida, não uma escolha. Gosto sim. A estrada, ela ensina muita coisa pra gente. Você vê o país inteiro, conhece pessoas diferentes, cada dia é uma aventura nova. E não fica com saudade de casa. A inocência da pergunta apertou meu peito. Como explicar para um menino de 9 anos que eu não sentia saudade de casa porque casa, para mim, tinha virado apenas um lugar vazio, cheio de lembranças dolorosas? Às vezes, respondi, tentando manter o tom leve. Mas a estrada também vira um pouco a nossa casa, sabe? Este caminhão aqui é como se fosse meu quarto, minha sala, minha cozinha. Pedro olhou ao redor da cabine com interesse renovado, notando os detalhes que antes tinham passado despercebidos. A pequena geladeira atrás do banco, o micro-ondas no canto, as cortininhas nas janelas, a cama estreita mas organizada no beliche superior. O senhor dorme aqui? Durmo. Tem noites que paro em posto de gasolina, outras vezes paro em lugares bonitos mesmo. Já dormi na beira de lagoa, no meio da montanha, vendo o mar. Os olhos do menino brilharam com as possibilidades.
João, que até então estava quieto no beliche, esticou a cabeça para participar da conversa. O senhor já viu o mar? Já, muitas vezes. Já fui para Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. O Brasil tem umas praias lindas. Eu nunca vi o mar, João disse com uma tristeza que não deveria existir em uma criança de 6 anos. Nem eu, Pedro completou. Um dia vocês vão ver, tenho certeza. Lúcia, que até então estava quieta, se virou para mim pela primeira vez desde que entramos no caminhão. O senhor tem família? Filhos? A pergunta que eu mais temia, feita no tom mais natural do mundo. Senti a garganta apertar e demorei alguns segundos para responder. Tive uma filha, ela morreu há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era mais o silêncio do desconforto ou da desconfiança. Era o silêncio do respeito pela dor alheia, algo que Lúcia conhecia bem. Sinto muito, ela disse baixinho. Obrigado. Pedro me olhou com uma compreensão que estava além dos seus 9 anos. Por isso o senhor anda sozinho? A simplicidade da pergunta, a falta de rodeios, me desarmo completamente. Crianças têm essa capacidade de ir direto ao ponto, sem as camadas de educação social que os adultos usam para evitar assuntos dolorosos. Por isso ando sozinho. Nós também ficamos sozinhos quando meu pai morreu, Pedro continuou. Mas a mamãe disse que a gente tinha que cuidar um do outro. Que família é isso? Olhei pelo retrovisor e vi que Maria havia adormecido, usando a sacola de roupas como travesseiro. João estava encostado na parede da cabine, sonolento, mas ainda prestando atenção na conversa. Lúcia observava o filho mais velho com um misto de orgulho e tristeza. Seu filho é muito esperto, comentei com ela. Esperto demais para a idade dele. Teve que crescer rápido. Como foi o acidente? Ela respirou fundo, como quem se prepara para contar uma história que ainda dói. Marcelo trabalhava numa empresa de transporte, não como caminhoneiro, mas carregando e descarregando. Era serviço pesado, mas ele gostava. Dizia que era honesto, que podia olhar nos olhos dos filhos sem vergonha. Fez uma pausa, olhando pela janela para a paisagem que passava. Naquele dia estava chovendo muito. Ele estava ajudando a carregar um caminhão com sacos de cimento. Um dos sacos estava mal amarrado lá em cima, pesava 50 quilos. Quando o caminhão freou, de repente, não precisou terminar. Eu já conhecia histórias assim. A estrada e os trabalhos relacionados a ela cobravam um preço alto de quem vivia dela. Não teve tempo nem de desviar. O saco bateu na cabeça dele e... foi instantâneo, pelo menos. Não sofreu. Pedro baixou a cabeça. Mesmo depois de 2 anos, falar sobre o pai ainda era difícil. E vocês ficaram sozinhos em Patos de Minas? Ficamos. No começo, a família dele ajudou um pouco, mas... sabe como é? Todo mundo tem suas próprias dificuldades. A pensão que conseguimos era muito pouca. Mal dava para a comida das crianças. Por isso vocês estão mudando para Brasília? Lúcia hesitou antes de responder e percebi que havia mais na história do que ela estava contando. Minha prima conseguiu um trabalho para mim numa casa de família. Boa família, salário decente, ainda deixa eu levar as crianças comigo. Era uma oportunidade que não podia deixar passar. Mas por que tanta pressa? Por que não esperaram juntar dinheiro para a passagem de ônibus? O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Lúcia trocou um olhar com Pedro e vi que havia algo que eles não estavam contando. É complicado, ela disse finalmente. Não insisti. Todos nós temos segredos, partes da nossa história que são grandes demais ou dolorosas demais para dividir com estranhos. Eu sabia disso melhor que ninguém. Paramos para abastecer em Catalão, uma cidade pequena mas movimentada na divisa entre Goiás e o Distrito Federal. O posto era grande, moderno, com lanchonete e uma área de descanso com mesas sob uma marquise.
Depois de 2 horas dentro do caminhão, todos nós precisávamos esticar as pernas. Vamos comer alguma coisa, propus, depois de terminar de abastecer. Não precisa, moço, Lúcia disse rapidamente. A gente não está com fome. Mas eu tinha ouvido o barulho que vinha da barriga do João nos últimos quilômetros. E Maria tinha acordado chorando, daquele jeito que criança pequena chora quando está com fome, mas não sabe explicar. Eu estou com fome e fico sem jeito de comer sozinho. Façam companhia para um velho solitário. Não era exatamente verdade. Eu raramente sentia fome nos últimos anos, mas era uma mentira necessária, uma forma de preservar a dignidade deles enquanto oferecia ajuda. Fomos até a lanchonete. Era um lugar simples, mas limpo, com aquele cheiro característico de fritura e café que todos os postos de estrada têm. Pedi 2 pratos de comida caseira, arroz, feijão, farofa, carne acebolada, salada e refrigerante para todo mundo. Quando a comida chegou, a fome real das crianças ficou evidente. Elas comeram com o apetite de quem não fazia uma refeição completa há tempo demais. Lúcia comeu devagar, ainda meio constrangida, mas viu alívio nos seus olhos quando percebeu que os filhos estavam realmente se alimentando bem. Obrigada, ela disse baixinho, enquanto as crianças ainda comiam. Imagina, a gente tem que se ajudar. O senhor é muito gentil, mas não queremos virar peso na sua viagem. Vocês não são peso. São... Busquei as palavras certas. São uma boa companhia. E era verdade. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava comendo sozinho. Havia conversas ao redor da mesa, risos das crianças, a presença calorosa de uma família. Era estranho como algo tão simples podia fazer tanta diferença. Pedro terminou de comer e me olhou com seriedade. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está ajudando a gente? O senhor não nos conhece. A pergunta me pegou desprevenido pela 2ª vez no dia. Como explicar para um menino que eu estava ajudando, porque precisava me sentir útil, porque fazia 3 anos que eu não fazia nada que realmente importasse, porque encontrar eles na estrada tinha sido a primeira coisa boa que aconteceu comigo desde que perdi a Sofia? Porque vocês me ajudaram primeiro, respondi. E porque às vezes a gente encontra pessoas no momento certo da vida. Que momento certo? O momento em que a gente mais precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. Lúcia me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia gratidão ali, mas também uma cautela que não desaparecia totalmente. Quando saímos da lanchonete, Maria correu na frente e tropeçou, ralando o joelho no asfalto. Não foi nada grave, apenas um arranhão, mas ela chorou como se fosse o fim do mundo. Instintivamente me agachei e peguei ela no colo. Não foi nada, princesa. Vamos lavar e fica novinho. A palavra princesa saiu da minha boca sem que eu percebesse. Era como eu chamava a Sofia. Senti um nó na garganta. Mas Maria parou de chorar e me olhou com aqueles olhos grandes. O titio vai cuidar do meu dodói? Vou sim. Levei ela até o banheiro. Lavei o machucado. Sequei com papel higiênico. Lúcia nos acompanhou, observando como eu tratava a filha dela. O senhor tem jeito com criança, ela comentou. Tive uma filha, respondi simplesmente. Como ela era? Parecida com a Maria, esperta, teimosa, cheia de perguntas. E vocês eram próximos? Éramos. Ou pelo menos eu achava que éramos. Até ela ficar doente e eu perceber que passava mais tempo na estrada do que com ela. As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Lúcia tocou meu braço gentilmente. Tenho certeza de que ela sabia que o senhor amava ela. Espero que sim. Maria, que agora estava com o joelho limpo e uma band-aid improvisado feito com papel higiênico, me deu um beijinho no rosto. Obrigada, titio Eduardo. O coração apertou, mas era uma dor diferente da que eu estava acostumado. Era uma dor misturada com algo quente, algo que há muito tempo eu não sentia.
Voltamos para o caminhão quando o sol já estava começando a baixar. Faltavam apenas 100 quilômetros para Brasília, mas o trânsito estava começando a ficar mais pesado conforme nos aproximávamos da capital. Vocês têm certeza de que querem descer na rodoviária? Perguntei quando retomamos a viagem. Posso levar vocês até a casa da sua prima. Não, de verdade, a rodoviária está bom. Ela vai nos buscar lá. O senhor já fez demais, Pedro acrescentou, sempre protetor. Mas havia algo no tom da Lúcia que me fez suspeitar de que talvez ela não tivesse o endereço da prima. Talvez nem mesmo tivesse falado com ela recentemente. Talvez a história da prima em Brasília fosse apenas uma forma de justificar a fuga de Patos de Minas. Conforme nos aproximávamos da capital, o movimento foi aumentando. Carros, ônibus, outros caminhões, motos unindo entre as faixas. As crianças colaram o rosto na janela, impressionadas com o tamanho da cidade que ia aparecendo no horizonte. Nossa, é muito grande, João comentou, maravilhado. Maior que Patos de Minas? Maria perguntou. Muito maior, filha, Lúcia respondeu, mas havia uma apreensão na sua voz. Foi então que Pedro fez a pergunta que todos nós estávamos evitando. Mãe, e se a tia Carla não puder nos receber hoje? A gente vai dormir onde? O silêncio que se seguiu confirmou minhas suspeitas. Lúcia não tinha um plano B. Talvez nem mesmo tivesse um plano A sólido. A gente dá um jeito, filho. Sempre deu. Mas eu via o medo nos olhos dela, escondido atrás da determinação. O medo de uma mãe que estava indo para uma cidade grande com 3 filhos pequenos, sem ter certeza de onde iam dormir naquela noite. O trânsito parou completamente na entrada de Brasília. Era final de tarde, horário de rush, e estávamos presos numa fila quilométrica de veículos. As crianças começaram a ficar inquietas depois de 40 minutos parados. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? João perguntou. Não sei, filho, depende do trânsito. Olhei pelo retrovisor e vi a ansiedade crescendo no rosto da Lúcia. Cada minuto de atraso significava chegada mais tarde na rodoviária. Menos chance de conseguir contato com a prima, mais uma noite de incerteza pela frente. Foi quando tomei uma decisão. Lúcia, posso fazer uma proposta? Ela me olhou, desconfiada. Que tipo de proposta? Tenho um apartamento pequeno aqui em Brasília. É onde fico quando tenho frete na cidade. Vocês podem passar a noite lá e amanhã cedo a gente procura sua prima com calma. Não podemos aceitar isso. Por que não? Porque já fizemos muito uso da sua bondade. E se eu disser que não é bondade? E se eu disser que faz 3 anos que não tenho companhia para jantar e que vocês estariam me fazendo um favor? Ela me estudou por um longo momento, tentando decifrar se eu estava sendo sincero ou apenas educado. O senhor tem certeza? Tenho. E prometo que vocês vão estar seguros. Dou minha palavra. Pedro me olhou com aquela seriedade de adulto em miniatura. E amanhã o senhor nos ajuda a achar a tia Carla? Prometo. Lúcia respirou fundo, como quem está tomando mais uma decisão difícil num dia cheio delas. Tá bom, mais uma noite. E assim, enquanto o trânsito de Brasília nos mantinha presos numa fila interminável, eu soube que aquela não seria apenas mais uma entrega de carga. Seria a primeira noite em 3 anos que eu não dormiria sozinho. Não no sentido físico, mas no sentido de ter pessoas sob o mesmo teto, vozes na casa, vida circulando pelos cômodos. Não sabia ainda que aquela decisão mudaria tudo. Que aquela família perdida na estrada estava prestes a encontrar muito mais do que um lugar para dormir. E que eu estava prestes a descobrir que salvar alguém, às vezes, é a única forma de se salvar também. O apartamento ficava num prédio simples de 4 andares no Guará, uma das cidades satélites de Brasília. Era um lugar que eu tinha comprado há 5 anos, quando os fretes para a capital começaram a ficar mais frequentes e eu cansei de dormir em hotéis baratos ou na cabine do caminhão.
Na época, Helena tinha vindo comigo para escolher o imóvel. Tinha até ajudado a decorar os 2 quartos pequenos, a sala modesta, a cozinha americana. Um cantinho só nosso em Brasília, ela havia dito, empolgada com a ideia de ter uma segunda casa. Chegamos a passar algumas semanas ali, nos primeiros anos. Ela gostava de acompanhar algumas das minhas viagens mais longas, e o apartamento era um ponto de parada confortável. Mas depois que a Sofia nasceu, as visitas foram diminuindo. Uma criança pequena não combina com a vida na estrada, e Helena preferiu ficar em Araxá, cuidando da nossa filha. O apartamento foi se transformando num lugar apenas funcional, onde eu chegava cansado, tomava banho, dormia e partia no dia seguinte. Agora, subindo as escadas até o 3º andar com Lúcia e as 3 crianças, senti uma estranha ansiedade. Fazia mais de 6 meses que eu não vinha ali e não sabia ao certo em que estado tinha deixado o lugar. Mais importante, não sabia como seria ter uma família ocupando aqueles espaços que por tanto tempo foram apenas meus. É aqui, disse, parando em frente à porta 302. Pedro observou atentamente enquanto eu abria a fechadura, sempre alerta, sempre protegendo a mãe e os irmãos. João se agarrava na saia da Lúcia, meio intimidado pelo prédio e pelos corredores estreitos. Maria, no colo da mãe, olhava tudo com a curiosidade natural das crianças pequenas. A porta se abriu, revelando um apartamento que cheirava fechado, mas estava razoavelmente limpo. A luz da varanda entrava pela janela da sala, mostrando os móveis simples, mas bem conservados. Um sofá marrom de 2 lugares, uma televisão pequena, uma mesa com 4 cadeiras, uma estante com alguns livros empoeirados e CDs velhos. Entrem, fiquem à vontade, disse, acendendo as luzes. As crianças entraram devagar, olhando tudo com aquela mistura de curiosidade e respeito que crianças bem educadas têm quando visitam a casa de estranhos. Lúcia permaneceu perto da porta, carregando a sacola de roupas e observando o ambiente. É bonito, ela comentou, mas havia uma tensão na sua voz. É simples, mas serve. Tem 2 quartos, um com cama de casal, outro com beliche. Vocês ficam com o de casal? Eu durmo no sofá. De jeito nenhum, ela protestou imediatamente. Não vamos tirar o senhor da sua própria cama. Não estão tirando, estou oferecendo. Nós dormimos no sofá, os meninos podem dividir e eu fico com a Maria no chão. A firmeza na voz dela me disse que não adiantaria insistir. Lúcia tinha orgulho, dignidade e não aceitaria facilmente o que considerasse caridade excessiva. Tudo bem, mas pelo menos deixem eu preparar alguma coisa para a gente jantar. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Estava praticamente vazia, apenas algumas latas de cerveja, um vidro de azeitona e um resto de margarina vencida. O freezer tinha um pouco mais de sorte, alguns pães de açúcar congelados, um pacote de lasanha pronta e sorvete. Temos um problema, anunciei. Não tem muita comida aqui. Pedro apareceu na cozinha, curioso. A gente pode pedir pizza, ele sugeriu. Depois olhou para a mãe, como se tivesse falado algo inadequado. Ou podemos descer e comprar alguma coisa no mercadinho, propus. Tem um ali na esquina. Vou eu, Lúcia disse rapidamente. Me dá uma lista do que precisa e eu trago. Vamos todos. As crianças precisam esticar as pernas depois da viagem. Descemos juntos até o pequeno mercado da esquina. Era um desses estabelecimentos de bairro onde todo mundo se conhece, onde o dono fica atrás do balcão e sabe o nome de todos os clientes habituais. Seu Antônio, o proprietário, me cumprimentou com surpresa. Ô Eduardo, faz tempo que não aparece por aqui. Como vai? Bem, seu Antônio, estes são uns amigos meus, Dona Lúcia e os filhos dela.
Seu Antônio cumprimentou todos educadamente, mas vi que ele observou as roupas simples deles, os pés descalços das crianças, a forma como elas olhavam as prateleiras com interesse, mas sem pedir nada. Peguei o básico: arroz, feijão, carne moída, ovos, leite, pão, algumas frutas. As crianças ficaram fascinadas com a seção de doces, mas não pediram nada. Pedro até segurou a mão do João quando o irmão mais novo se aproximou demais dos chocolates expostos. Podem escolher alguma coisa, ofereci. Não precisa, Lúcia disse rapidamente. Só um docinho para cada um. Depois da viagem que vocês tiveram, merecem. Maria apontou para um pirulito colorido. João escolheu um chocolate pequeno. Pedro hesitou muito antes de pegar uma barra de cereal. Coisas simples, baratas, mas vi nos olhos deles a felicidade genuína de quem não estava acostumado a ganhar doces. De volta ao apartamento, Lúcia insistiu em cozinhar. Deixa eu fazer. É o mínimo que posso fazer para retribuir a hospitalidade. Tem certeza? Tenho. Gosto de cozinhar e faz tempo que não cozinho numa cozinha de verdade. Enquanto ela preparava o jantar, sentei na sala com as crianças. Pedro explorou a estante de livros. João ficou hipnotizado com a televisão. Aparentemente fazia tempo que não assistiam TV. E Maria brincava com uma bonequinha de pano que tirou da sacola. Titio Eduardo, Maria veio até mim. Por que o senhor não tem brinquedo? A pergunta inocente me atingiu como um soco. Como explicar para uma criança de 4 anos que aquela casa tinha sido esvaziada de qualquer coisa que lembrasse vida familiar, alegria, infância? Porque faz tempo que não vem criança aqui. Mas onde estão os brinquedos da sua filha? Pedro olhou para a irmã com uma expressão de não pergunta isso, mas Maria não entendeu o alerta. Os brinquedos dela estão na outra casa. Respondi, tentando manter a voz firme. Por que ela não veio junto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro se aproximou da irmã e a pegou no colo. Maria, vem cá, vamos ver se a mamãe precisa de ajuda. Mas o estrago estava feito. As lembranças vieram em cascata. A Sofia brincando no chão da sala em Araxá, espalhando brinquedos por todos os cantos, rindo alto demais, correndo pela casa de pés descalços. O quarto dela, que eu mantinha exatamente como ela deixou, com a cama arrumada, esperando por alguém que nunca mais voltaria. Seu Eduardo? A voz da Lúcia me trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? Ela estava parada na porta da cozinha, me observando com preocupação. Está sim. A Maria só... Ela perguntou sobre a minha filha. Lúcia entendeu imediatamente, veio até onde eu estava e se sentou ao meu lado no sofá. As crianças não sabem filtrar as perguntas. Elas são diretas demais. Não tem problema. É que é difícil falar sobre ela. Como ela se chamava? Sofia. Sofia Helena Silva. Nome bonito. Era uma menina bonita. Esperta como o Pedro, teimosa como o João, carinhosa como a Maria. Lúcia sorriu. Parecia perfeita. Era, pelo menos para mim. Ficamos em silêncio por alguns momentos, ouvindo o barulho das crianças brincando no quarto e o chiado da carne refogando na cozinha. Posso perguntar como foi? O que aconteceu? Respirei fundo. Fazia 3 anos que eu não contava a história completa para ninguém. Leucemia. Apareceu do nada quando ela tinha 7 anos. Uma criança saudável que de repente começou a ficar cansada, pálida. Os médicos disseram que o tipo que ela tinha era agressivo, mas que havia tratamento. E teve? Teve. 8 meses de quimioterapia, radioterapia, internações. Eu continuava trabalhando porque os gastos eram enormes, mesmo com o SUS. Ficava dividido entre o hospital e a estrada. Deve ter sido muito difícil. O pior é que eu achava que estava fazendo a coisa certa, trabalhando para pagar os melhores tratamentos, os melhores médicos. Mas no final, ela morreu numa manhã de quinta-feira, enquanto eu estava na estrada entre Goiânia e Brasília, carregando soja.
A voz me falhou no final. Mesmo depois de 3 anos, falar sobre aquela manhã ainda era como rasgar uma ferida mal cicatrizada. Helena, minha ex-mulher, me ligou chorando, mas eu já sabia. Tinha acordado com uma dor no peito diferente, uma sensação de que algo importante tinha se rompido. E a sua esposa não conseguiu me perdoar, não por ter perdido a Sofia. Isso não foi culpa de ninguém, mas por eu ter escolhido a estrada nos últimos momentos da nossa filha. O Senhor estava trabalhando para cuidar dela. Estava, mas Helena tinha razão em parte. Eu podia ter ficado no hospital naquela última semana, podia ter aberto mão de um frete, mas não fiz, e agora vivo com essa culpa. Lúcia tocou minha mão gentilmente. Não foi sua culpa. O senhor fez o que achou melhor na época. Racionalmente eu sei disso, mas o coração é mais complicado. João apareceu na sala interrompendo nossa conversa. Mamãe, posso assistir desenho? Pode sim, filho. Mas baixinho, tá? Ele ligou a televisão e se sentou no chão, grudado na tela. Pedro veio da cozinha com um copo d'água para a mãe. Mãe, a comida está quase pronta. Quer que eu ponha à mesa? Põe sim, filho. Obrigada. Observei a dinâmica da família. Pedro, sempre responsável, sempre cuidando de todos. João, mais dependente, mais doce e observador. Maria, pequena demais para entender as dificuldades, mas já acostumada a se adaptar às situações. Eles são muito bem educados, comentei. Tentamos. Mesmo com todas as dificuldades, sempre tentei ensinar que educação e respeito não custam nada. O Pedro parece mais velho que os 9 anos. Teve que amadurecer rápido. Depois que o pai morreu, ele meio que virou o homem da casa. Às vezes me preocupo se ele não está perdendo a infância. E por que vocês saíram de Patos de Minas com tanta pressa? A pergunta ficou no ar por alguns segundos. Lúcia me olhou como se estivesse avaliando o quanto podia confiar em mim. É complicado, ela disse finalmente. Mais complicado que diabetes na estrada e viuvez com 3 filhos pequenos? Ela quase sorriu. Talvez não. É que, depois que o Marcelo morreu, um homem começou a me importunar. Aparecia em casa, oferecia ajuda, mas sempre cobrando. Favores em troca. Senti o sangue ferver. Que tipo de favores? O tipo que uma mulher decente não faz. No começo ele disfarçava. Dizia que queria me ajudar por ter conhecido o Marcelo. Mas depois ficou mais direto. Disse que se eu fosse simpática com ele, poderia conseguir um emprego melhor, uma casa melhor para as crianças. E quando você recusou, ele começou a fazer ameaças. Sutis, mas ameaças. Dizia que uma mulher sozinha com 3 filhos podia ter muitos problemas numa cidade pequena como Patos, que acidentes aconteciam. Pedro apareceu novamente na sala. Mãe, está na hora de jantar. Já vamos, filho. Quando o menino saiu, ela continuou. Na semana passada, ele apareceu em casa de madrugada bêbado. Começou a bater na porta, gritando que eu estava sendo orgulhosa demais, que precisava aprender a aceitar ajuda. As crianças ficaram apavoradas. O que você fez? Chamei a polícia, mas quando eles chegaram, ele já tinha ido embora. E no dia seguinte, o delegado, que é amigo da família dele, me disse que não podia fazer nada porque não havia provas de ameaça. Então vocês fugiram. Fugimos. No dia seguinte, peguei o pouco que tínhamos e saímos. Disse para as crianças que íamos visitar a prima em Brasília. Eles não sabem de toda a verdade. Agora eu entendia a pressa, o medo nos olhos dela, a forma como Pedro assumia constantemente o papel de protetor da família. E essa prima, ela existe? Lúcia baixou a cabeça. Existe, mas faz anos que não converso com ela. Nem sei se o telefone que tenho ainda funciona. Ou seja, vocês vieram para Brasília sem ter certeza de onde ficar. Vim. Não tinha escolha. Ficar em Patos era pior. O jantar estava na mesa quando chegamos à cozinha. Arroz, feijão, carne refogada com cebola,
uma salada simples. Comida caseira, simples, mas feita com carinho. As crianças comeram com apetite, conversando baixinho entre si, educadas demais para fazer barulho. Está muito gostoso, comentei, e era verdade. Fazia 3 anos que eu não comia uma refeição preparada com amor. Obrigada, gosto de cozinhar. Era uma das coisas que mais sentia falta, não tendo uma cozinha de verdade. Depois do jantar, ajudei a lavar a louça enquanto as crianças assistiam televisão na sala. Era uma cena doméstica tão normal, tão familiar, que por um momento esqueci que aquelas pessoas eram estranhas que eu tinha conhecido apenas algumas horas antes. Lúcia, disse secando um prato, amanhã a gente vai atrás dessa sua prima. Mas se por acaso não der certo, se ela não puder ajudar, vocês têm um lugar para ficar. Ela parou de lavar a louça e me olhou. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que faz 3 anos que esta casa está vazia. 3 anos que eu vivo fugindo de fantasmas. E hoje, pela primeira vez, ela voltou a parecer um lar. Senhor Eduardo, não estou fazendo caridade. Estou fazendo uma proposta. Vocês precisam de um lugar para recomeçar. E eu preciso de um motivo para não ser apenas um homem que foge na estrada. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Da sala chegavam os sons da televisão e o riso baixinho das crianças. É muita generosidade. Não é generosidade, é necessidade. A minha necessidade de ter uma família perto de novo, mesmo que não seja minha família. E se não der certo? E se for um erro? Então a gente descobre junto, mas pelo menos tentamos. Lúcia apoiou as mãos na pia, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. As crianças gostaram muito do Senhor, e eu gostei muito delas. Fazia 3 anos que eu não me sentia útil para ninguém. Ela se virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que está fazendo isso? Porque hoje vocês me salvaram. E agora eu quero ter a chance de salvar vocês também. Naquela noite, fiz questão de dormir no sofá enquanto eles ocupavam os quartos. Ouvi as crianças conversando baixinho antes de dormir. Ouvi Lúcia cantarolando uma música de ninar para a Maria. Sons de vida, de família, de lar. Pela primeira vez em 3 anos, não sonhei com a Sofia morta num leito de hospital. Sonhei com ela brincando no quintal de casa, rindo alto, me chamando para brincar junto. E quando acordei na manhã seguinte com o cheiro de café e o barulho de vozes na cozinha, soube que aquela decisão, louca, impulsiva, arriscada, tinha sido a primeira coisa certa que eu fazia desde que perdi minha família. Não sabia ainda que os próximos dias trariam desafios que testariam nossa nova ligação. Que o passado de Lúcia viria nos buscar de uma forma que nenhum de nós esperava. E que salvar uma família, às vezes, exige mais coragem do que qualquer viagem pela estrada. Mas naquela manhã, ouvindo risos de crianças ecoando pelos cômodos que por tanto tempo foram silenciosos, eu soube que estava disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger aquela paz recém-encontrada. A primeira semana passou como um sonho. Lúcia conseguiu contato com a prima, que realmente existia, e ficou feliz em reencontrar a família. Mas quando soube da situação, Carla foi honesta. Não tinha condições de receber 4 pessoas no apartamento pequeno onde morava com o marido e 2 filhos. Fica mais um tempo com esse homem bom que Deus colocou no caminho de vocês. Ela disse a Lúcia pelo telefone. Enquanto isso, vou perguntar sobre trabalho por aqui. As crianças se adaptaram rapidamente. Pedro descobriu uma biblioteca pública perto do prédio e ia lá todas as tardes. João fez amizade com um menino do andar de baixo. Maria transformou a sala numa fazenda imaginária, onde suas bonecas cuidavam de animais invisíveis. Lúcia assumiu os cuidados da casa, como se sempre tivesse morado ali. Acordava cedo, preparava café para mim antes das viagens curtas que comecei a fazer na região. Voltava do mercado com as compras organizadas, prestava contas de cada centavo que gastava.
À noite, depois que as crianças dormiam, conversávamos na varanda sobre tudo e nada. Era quase perfeito. Quase. A tempestade chegou numa terça-feira de manhã. Eu tinha saído cedo para um frete rápido até Goiânia e voltaria no mesmo dia. Lúcia ficou com as crianças fazendo a rotina normal. Café da manhã, arrumação da casa, levaria Pedro na biblioteca à tarde. Eram 2 da tarde quando meu telefone tocou. Número de Patos de Minas. Alô? Eduardo Silva? A voz era grossa, com sotaque do interior. Quem quer saber? Meu nome é Valdir Santana. Estou procurando uma mulher chamada Lúcia e 3 crianças. Soube que o senhor pode saber onde eles estão. O sangue gelou nas minhas veias. Não conheço ninguém com esse nome. Que pena, porque tenho uma informação importante sobre a morte do marido dela. Parece que não foi bem um acidente como todo mundo pensou. A ameaça velada era clara. Esse era o homem que havia perseguido Lúcia em Patos de Minas. Como conseguiu meu número? Patos é cidade pequena, seu Eduardo. Todo mundo conhece todo mundo. E quem quer achar alguém, sempre acha. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Como ele tinha me encontrado? Como sabia que Lúcia estava comigo? Liguei imediatamente para casa. Pedro atendeu. Pedro, está tudo bem aí? Está sim, seu Eduardo. A mamãe saiu para comprar pão e já voltou. Escuta, menino. É muito importante. Vocês não podem sair de casa hoje, por nada. E se alguém tocar a campainha, não atendam. Entendeu? Entendi, mas... Não tem mais. É sério, Pedro. Cuidem da sua mãe e dos seus irmãos. Estou voltando agora. Cancelei o frete e corri de volta para Brasília. Durante todo o caminho, meu telefone tocou mais 3 vezes com números diferentes de Patos de Minas. Não atendi nenhum. Quando cheguei em casa, encontrei Lúcia na cozinha preparando o almoço, mas Pedro estava ao lado dela com uma expressão preocupada. Mãe, tem alguma coisa errada. O seu Eduardo ligou dizendo para não sairmos de casa. Lúcia me olhou quando entrei e eu vi o medo voltando aos seus olhos. O que aconteceu? Ele me ligou. Valdir, sabe que você está aqui. Ela largou a colher que segurava e se apoiou na pia. Como? Não sei. Mas ele sabe meu nome. Tem meu telefone. E fez ameaças sobre a morte do Marcelo. Que ameaças? Disse que pode não ter sido acidente, que tem informações. Lúcia fechou os olhos como se estivesse reunindo forças. Eduardo, tem uma coisa que eu não contei. O quê? Sobre a morte do Marcelo. Ele não morreu apenas por descuido. O Valdir estava lá naquele dia. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Como assim? O Valdir era supervisor da empresa. Foi ele que mandou carregar os sacos de cimento naquela posição perigosa, mesmo com o Marcelo avisando que não estava seguro. Foi ele que ordenou que o caminhão saísse rápido, mesmo com chuva. Você está dizendo que... Estou dizendo que a morte do meu marido pode não ter sido acidente. E o Valdir sabe que eu sei. Pedro, que ouvia tudo, se aproximou da mãe. Mãe, o que isso significa? Significa que a gente está em perigo, filho. Naquele momento, a campainha tocou. Todos nós congelamos. A campainha tocou novamente, insistente. Polícia, abram a porta! Lúcia e eu nos olhamos. Era polícia de verdade ou Valdir mentindo? Polícia Civil. Preciso falar com os moradores. Fui até a porta, mas não abri. Podem mostrar identificação pela fresta? Um homem passou uma carteira de polícia por baixo da porta. Parecia autêntica, mas podia ser falsa. O que querem? Estamos investigando um caso de sequestro de menores. Temos informações de que 3 crianças podem estar sendo mantidas aqui contra a vontade. Olhei para Lúcia. Ela estava pálida. As crianças estão com a mãe. Não há sequestro. Mesmo assim, precisamos verificar. É rotina. Abri a porta lentamente. Eram 2 homens em civil, mas algo não batia. As roupas eram de interior, não de Brasília. E um deles tinha uma cicatriz no rosto que Lúcia havia descrito. Valdir, ela sussurrou atrás de mim.
Lúcia. Ele sorriu, mas era um sorriso frio. Que saudades. Vim buscar você e as crianças para voltarem para casa. Nós não vamos voltar. Vão sim, porque senão eu conto para a polícia de verdade sobre o que você fez com o dinheiro do seguro do Marcelo e sobre como você fugiu deixando dívidas em Patos. Que dívidas? Que dinheiro? Ah, você não sabe? Ele riu. Sua mulherzinha não contou que pegou um empréstimo usando o nome do falecido marido, que sumiu com 15 mil reais que devia para várias pessoas na cidade? Lúcia balançou a cabeça. Isso é mentira. É? Tenho os documentos aqui, assinados por você. A polícia também tem. Vi que era uma armadilha, documentos falsos, acusações inventadas. Mas em cidade pequena, com um homem influente como Valdir, isso bastaria para destruir a vida de Lúcia. Mesmo que fosse verdade, disse, ela não está indo com vocês. Não, o outro homem se aproximou. E quem vai impedir? Eu? Você sozinho contra nós dois? Ele não está sozinho. A voz veio de trás. Era Pedro, segurando um cabo de vassoura como se fosse uma arma. Nem ele. João apareceu ao lado do irmão com uma faca de cozinha na mão. Valdir riu. Que lindo! Uma família de guerreiros. Mas eu vi algo nos olhos dele que não era só diversão. Era nervosismo. Ele não esperava resistência. Escutem bem, disse, tentando manter a voz firme. Vocês vão sair agora da minha casa. E se voltarem, eu chamo a polícia de verdade. Chamem. Eu tenho amigos na polícia e vocês vão ter que explicar por que estão escondendo uma criminosa. Não somos nós que temos que explicar. São vocês, 2 homens de Patos de Minas perseguindo uma viúva com 3 filhos até Brasília, invadindo uma residência, fazendo ameaças. Vi que ele estava calculando. A situação não estava saindo como planejou. Isso não vai acabar aqui, Lúcia. Você sabe que não vai. Vai sim, ela disse, e pela primeira vez sua voz estava firme, porque eu não tenho mais medo de você. Deveria ter. Por quê? Porque você matou meu marido? Porque forjou documentos? Porque está perseguindo uma família? Valdir deu um passo atrás. A acusação direta o pegou desprevenido. Você não pode provar nada. Posso. Eu vi, Valdir. Vi você mandando carregar os sacos daquele jeito. Vi você apressando a saída do caminhão. E tenho testemunhas. Que testemunhas? Seu Joaquim, o motorista, ele viu tudo e não é seu amigo como você pensa. Valdir ficou visivelmente nervoso. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos, com um assassino covarde que persegue viúvas e crianças. Os 2 homens se entreolharam. A situação havia virado contra eles. Vamos embora. O comparsa disse baixinho. Isso não acabou. Valdir repetiu, mas já estava recuando. Acabou sim, respondi. Se vocês voltarem aqui, se tentarem alguma coisa contra esta família, eu garanto que toda Brasília vai saber quem vocês são e o que fizeram. Eles saíram, mas eu sabia que era apenas uma batalha vencida, não a guerra. Fechei a porta e encostei nela, tremendo. Lúcia caiu no sofá, as mãos no rosto. As crianças se agruparam ao redor dela. Agora eles sabem onde estamos. Ela disse entre lágrimas. Sabem, mas também sabem que não estão lidando apenas com uma mulher sozinha. O que vamos fazer? Olhei para aquela família que havia se tornado minha família, para aquelas 3 crianças que me chamavam de tio, para aquela mulher que havia trazido vida de volta à minha casa. Vamos lutar, disse, juntos. Naquela noite não dormimos. Planejamos, conversamos, nos preparamos, porque sabíamos que Valdir voltaria. E quando voltasse, encontraria não apenas uma viúva fugindo com 3 filhos, mas uma família unida, disposta a se proteger. O passado havia nos encontrado. Mas desta vez não estávamos sozinhos para enfrentá-lo. 2 dias depois, eu estava na delegacia do Guará contando tudo para a delegada Maria Cristina, uma mulher experiente que me ouviu com atenção. Lúcia havia decidido não fugir mais.
Era hora de enfrentar Valdir legalmente. Temos elementos para investigar, a delegada disse. Mas precisamos de mais provas sobre a morte do marido dela. E se ele voltar antes disso? Vamos solicitar medida protetiva, mas vocês precisam estar preparados. Voltei para casa com um misto de esperança e apreensão. Lúcia estava na cozinha, ensinando Maria a fazer biscoitos, uma cena doméstica que aqueceu meu coração, mesmo com toda a atenção. E então, ela perguntou quando me viu. A delegada vai investigar, mas pode demorar. Tudo bem, não vou mais fugir. Pedro apareceu correndo da sala. Seu Eduardo, tem um homem mexendo no seu caminhão lá embaixo. Corri até a janela. Valdir estava do lado do Scania, claramente danificando alguma coisa. Desci as escadas correndo, mas quando cheguei ao estacionamento, ele já havia sumido. Os pneus estavam furados. Todos os 4. Liguei para a polícia, mas sabia que ele já estava longe. A mensagem era clara. Ele podia nos alcançar a qualquer momento. Vou dormir no caminhão hoje, decidi. Se ele voltar, vai me encontrar. Não, Lúcia disse quando contei o plano. Vamos todos ficar juntos aqui em casa. Ele quer nos separar, nos fragilizar. Ela estava certa. Passamos a noite acordados, revezando na vigília. Mas Valdir não apareceu. Na manhã seguinte, enquanto eu providenciava pneus novos, Lúcia recebeu uma ligação. Era seu Joaquim, o motorista que ela havia mencionado. Dona Lúcia, soube que a senhora está em Brasília. Preciso conversar urgente. Sobre o que, seu Joaquim? Sobre o dia que seu marido morreu. Eu tenho como provar que foi de propósito. Meu coração disparou. Finalmente, uma testemunha. O senhor pode vir aqui? Não posso sair de Patos, mas posso gravar um depoimento, mandar para a senhora. Só que tem que ser hoje. O Valdir está ameaçando quem fala contra ele. Naquela tarde recebemos por WhatsApp um vídeo que mudaria tudo. Seu Joaquim, um homem simples de uns 60 anos, contava com detalhes como Valdir havia deliberadamente criado uma situação perigosa. Ele queria que acontecesse algo com o Marcelo. Diz que o homem que denunciava irregularidade na empresa tinha que aprender a se calar. Eu vi tudo, mas tive medo de falar na época. O vídeo mostrava também documentos, ordens de serviço assinadas por Valdir, fotografias da carga mal amarrada, até uma conversa gravada onde ele comentava que alguns funcionários precisavam de uma lição. Agora temos o que precisamos, disse a delegada quando levamos o material. Vou emitir mandado de prisão e pedir que a polícia de Patos o procure. Mas Valdir se antecipou. Naquela noite, ele apareceu sozinho. Não tocou a campainha, não anunciou. Simplesmente arrombou a porta da frente enquanto jantávamos. Acabou a brincadeira, disse, entrando com uma arma na mão. As crianças gritaram. Lúcia as empurrou para trás de mim. Calma, falei, levantando as mãos. Vamos conversar. Não tem conversa. Vocês destruíram minha vida. Agora vou destruir a de vocês. Você destruiu a própria vida quando matou o Marcelo. Provem. Ele riu, mas era um riso desesperado. Quem vai acreditar na palavra de um velho bêbado contra a minha? A polícia já tem as provas, Valdir. Acabou. Ele vacilou por um momento. Mentira. Não é mentira. Seu Joaquim gravou tudo. Os documentos, as conversas, as ordens que você deu, está tudo com a delegacia. Vi o exato momento em que ele percebeu que havia perdido. O desespero tomou conta do seu rosto. Se eu vou me ferrar, vocês vão junto. Foi quando Pedro fez algo inesperado. O menino de 9 anos saiu de trás de mim e encarou Valdir. O senhor matou meu pai, disse com uma voz que não tremia, mas não vai fazer mal para minha família. Sai de perto, moleque. Não, meu pai era um homem bom. O senhor é um covarde. A simplicidade e a coragem daquelas palavras desarmam Valdir completamente. Por um momento, a arma baixou. Foi quando ouviu o barulho das sirenes se aproximando.
A polícia, Lúcia disse. Eu liguei quando você entrou. Valdir olhou para a porta, depois para nós, depois para a arma. Estava encurralado. Não vai adiantar. Eu tenho amigos, advogados. Não mais, disse uma voz na porta. Era a delegada Maria Cristina com 2 policiais. Valdir Santana, você está preso. Ele se entregou sem resistir. Talvez porque soubesse que havia perdido. Talvez porque viu nos olhos de Pedro uma coragem que ele nunca teve. Quando as algemas se fecharam, Lúcia chorou. Mas não era mais lágrima de medo. Era alívio de quem finalmente podia respirar em paz. Acabou, ela sussurrou. Acabou, confirmei, abraçando a família toda. 3 meses depois, Valdir foi julgado e condenado por homicídio doloso e por todas as ameaças. O processo foi rápido, ajudado pelo material que seu Joaquim forneceu e pelo depoimento de outras pessoas que finalmente tiveram coragem de falar. Lúcia recebeu a indenização que lhe era devida pela morte do marido. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para dar dignidade ao recomeço dela e das crianças. Quero abrir uma conta poupança para cada criança, ela me disse, para o futuro deles. E para você? O que quer para você? Ela sorriu, aquele sorriso que eu havia aprendido a amar. Eu quero ficar aqui, com você, se você quiser. Era tudo o que eu queria ouvir. Pedro se adaptou a uma escola pública próxima e se tornou um dos melhores alunos da turma. João fez amigos no prédio e voltou a ser criança. Maria me adotou definitivamente como pai substituto, sempre correndo para mim quando chegava das viagens. Lúcia arrumou trabalho numa empresa de limpeza, mas logo foi promovida para supervisora. Era uma mulher forte, inteligente, que só precisava de uma oportunidade. Eu continuei caminhoneiro, mas mudei minha rota. Agora preferia fretes regionais, que me permitiam voltar para casa a cada 2 ou 3 dias. Porque finalmente tinha um motivo para voltar. Numa tarde de domingo, 6 meses depois de tudo, estávamos na varanda tomando café quando Maria fez uma pergunta. Titio Eduardo, a gente é uma família agora? Olhei para Lúcia, que sorriu. Olhei para Pedro e João, que me olhavam esperando a resposta. Somos sim, princesa, uma família de verdade. E a gente nunca mais vai se separar? Nunca mais. E não nos separamos, porque às vezes, quando você menos espera, a estrada nos leva exatamente ao lugar onde precisamos estar. E às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. A casa não era mais silenciosa, o coração não era mais vazio. E eu havia aprendido que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto quando tudo parece perdido. Sofia estaria orgulhosa, tenho certeza disso. 2 anos depois, o Scania azul marinho ronca suave na estrada que leva a Salvador. Mas desta vez, não estou sozinho na cabine. Pedro, agora com 11 anos, ocupa o banco do carona como meu copiloto oficial. No beliche atrás de nós, João dorme abraçado com um ursinho de pelúcia, enquanto Maria conta baixinho para sua boneca os nomes das cidades que passamos. Lúcia está ao meu lado, no assento que mandei instalar especialmente para esta viagem. Ela olha pela janela com aquele sorriso tranquilo que aprendi a reconhecer como sua expressão de felicidade plena. Quanto falta? Pedro pergunta, consultando o mapa rodoviário que insistiu em trazer. Uns 50 quilômetros. Logo vocês vão ver. Eu vou conseguir construir castelo de areia? Maria estica a cabeça entre os bancos. Vai sim, princesa. Quantos castelos você quiser. Esta é nossa primeira viagem grande juntos. Uma semana de férias em Salvador, na mesma praia onde eu e Helena levamos Sofia quando ela tinha 5 anos. Foi uma decisão difícil voltar lá, mas Lúcia me convenceu de que era importante. Você precisa fazer memórias novas naquele lugar, ela disse. A Sofia gostaria que você levasse outras crianças para verem o mar. E ela estava certa, como sempre. A vida nos últimos 2 anos foi uma descoberta constante.
Descobri que Pedro tem talento para matemática e sonha ser engenheiro. Que João desenha como um artista e inventa histórias fantásticas na hora de dormir. Que Maria tem a personalidade mais doce do mundo, mas também um temperamento forte quando quer alguma coisa. E descobri que Lúcia me ensinou a viver de novo. Não foi um amor dramático desses de filme. Foi um amor que cresceu devagar, construído sobre conversas na varanda, jantares em família, noites cuidando de criança doente, manhãs dividindo sonhos e planos. Ela se tornou supervisora geral da empresa de limpeza e hoje coordena uma equipe de 15 pessoas. Eu continuei caminhoneiro, mas agora só aceito fretes que me permitam voltar para casa no máximo a cada 3 dias. Compramos uma casa maior no Guará, com quintal para as crianças brincarem e uma varanda onde assistimos o pôr do sol juntos. Nos casamos no civil 6 meses atrás, numa cerimônia simples com as crianças como testemunhas. Pedro foi meu padrinho, Maria foi a daminha e João ficou responsável pelas alianças. Lúcia estava linda de vestido azul claro, eu estava nervoso como um adolescente. Você aceita a Lúcia como esposa? Perguntou o juiz. Aceito. E aceito também ser pai do Pedro, do João e da Maria. Vocês aceitam o Eduardo como pai? O juiz perguntou às crianças. Aceitamos! Eles gritaram juntos e todo mundo na sala riu. Lúcia chorou. Eu chorei. Até o juiz ficou emocionado. Agora vocês são oficialmente uma família, ele disse. E somos mesmo, uma família diferente, formada por perdas e encontros, mas uma família verdadeira. Olha! João grita, acordando de repente. Eu estou vendo água. Estamos chegando em Salvador. O mar aparece azul e infinito no horizonte, e as crianças ficam grudadas nas janelas maravilhadas. É muito grande, Maria sussurra, impressionada. É o oceano, filha, Lúcia explica. É maior que qualquer coisa que vocês já viram. Paro o caminhão num mirante antes de descermos para a cidade. Todos saem para ver o mar de perto. As crianças correm em direção ao guardrail, gritando de alegria. Lúcia fica ao meu lado, observando. Obrigada, ela diz baixinho. Por quê? Por cumprir a promessa. Por trazer eles para ver o mar. Obrigado você. Por me dar uma família de novo. Ela se encosta em mim e ficamos ali parados, vendo nossos filhos descobrirem a imensidão do oceano. Sofia gostaria deles, Lúcia diz, como se lesse meus pensamentos. Gostaria, e gostaria de você também. Tenho certeza de que ela está feliz vendo você feliz. Talvez seja verdade. Às vezes, quando estou brincando com Maria ou ajudando Pedro com a lição de casa, sinto uma presença calorosa, como se Sofia estivesse ali, aprovando tudo. Descemos para a praia no final da tarde. As crianças nunca tinham pisado na areia, nunca tinham sentido a água salgada nas pernas. João grita quando uma onda maior molha seus pés. Maria cata conchinhas como se fossem tesouros. Pedro, sempre responsável, fica perto dos irmãos, mas vejo nos seus olhos o mesmo deslumbramento. Posso entrar na água, pai? Ele pergunta, e meu coração se aperta de emoção. É uma das primeiras vezes que ele me chama de pai naturalmente. Pode sim, filho, mas fica perto, tá? Eles brincam até o sol se pôr, construindo castelos, correndo das ondas, rindo alto demais. Lúcia e eu ficamos sentados na areia, observando. Você é feliz? Ela pergunta de repente. Sou. Pela primeira vez em anos eu sou realmente feliz. E você? Também. Nunca pensei que fosse possível recomeçar assim. A gente não recomeçou, corrijo. A gente começou uma história nova nossa. Naquela noite, no hotel simples onde nos hospedamos, as crianças dormem exaustas e felizes. Lúcia e eu ficamos na varanda do quarto, ouvindo o barulho das ondas. Sabe o que eu estava pensando? Ela diz. O quê? Que há 3 anos eu estava caminhando numa estrada poeirenta, sem destino, com medo do futuro.
E você estava desmaiado no acostamento, perdido na própria vida. E agora? Agora estamos aqui, juntos, com nossos filhos vendo o mar pela primeira vez. É quase um milagre. É um milagre. Às vezes Deus nos coloca uns nos caminhos dos outros exatamente quando mais precisamos. Ela tem razão. Naquela manhã de março, quando desmaiou na BR-050, eu achei que estava no final da minha história. Mas era apenas o começo de uma história nova, melhor, mais completa. No último dia da viagem, Pedro me faz uma pergunta que me pega desprevenido. Pai, você sente saudade da sua primeira filha? Sinto sim, filho. Muita saudade. E isso faz você amar menos a gente? Não, Pedro. O coração não funciona assim. Ele não diminui quando a gente ama mais pessoas. Ele aumenta. Então você pode amar ela e amar a gente ao mesmo tempo? Posso. E amo. Ele sorri, satisfeito com a resposta. Um dia eu quero conhecer o túmulo dela, para levar flores e dizer que estou cuidando do Senhor. As lágrimas vêm sem avisar. Pedro, aos 11 anos, entende coisas que muitos adultos não conseguem compreender. Um dia vamos juntos, prometo. Na volta para Brasília, paramos num posto onde costumo abastecer. O mesmo atendente de sempre me cumprimenta, mas desta vez olha curioso para a família que me acompanha. Oh, seu Eduardo, que família bonita! Não sabia que era casado. Casei de novo. Explico, orgulhoso. Esta é minha esposa Lúcia, e estes são meus filhos, Pedro, João e Maria. Filhos lindos, família abençoada. É mesmo, muito abençoada. De volta à estrada, João pergunta: Pai, por que o homem ficou surpreso? Porque ele me conhece há anos e sempre me viu sozinho. Agora me viu com vocês. E ele gostou? Acho que sim. Todo mundo gosta de ver família feliz. Maria, sonolenta no colo da Lúcia, sussurra: Eu gosto da nossa família. Eu também, princesa. A gente sempre vai ficar junto. Sempre. E enquanto o Scania ronca na estrada que nos leva de volta para casa, penso em como a vida pode surpreender. Como um homem perdido na própria dor pode encontrar uma razão para viver numa família que caminhava perdida numa estrada poeirenta. Penso na Sofia e tenho certeza de que ela está feliz vendo que seu pai aprendeu a amar de novo, que encontrou uma forma de honrar a memória dela sendo pai de outras crianças que precisavam de um pai. Penso em Marcelo, que morreu jovem demais, mas deixou 3 filhos extraordinários que agora têm uma segunda chance de serem felizes. E penso em mim e Lúcia, 2 pessoas que se encontraram no momento certo, quando ambos achavam que era tarde demais para recomeçar. Porque às vezes a estrada nos leva exatamente onde precisamos estar. E às vezes salvar alguém é a única forma de se salvar também. O sol se põe no retrovisor, tingindo o céu de laranja e vermelho. À nossa frente a estrada se desenrola rumo à casa, rumo ao futuro, rumo a tudo que ainda vamos construir juntos. E pela primeira vez em anos, estou ansioso para chegar. Porque finalmente tenho um lar de verdade me esperando. Esta é uma história sobre segundas chances, sobre como o amor pode nascer das cinzas da dor e sobre como uma família pode se formar nos lugares mais inesperados. Porque nem todos os finais felizes começam felizes. Alguns começam numa estrada poeirenta, com um homem desmaiado e uma família perdida, e se transformam em algo lindo através da coragem de não desistir um do outro.